Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por vocês terem atendido esse convite nosso aqui de participar desse painel. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente vai falar aqui sobre o nosso painel, que é o campo de dados, a evolução tecnológica do agronegócio, tá? Bom, os benefícios do uso de dados e de automação no agronegócio, eles ultrapassam os limites das propriedades rurais, né? Estende-se a todos os stakeholders, do produtor ao segurador, ao financiador, ao comprador, investidor. Eles vão reverberar lá na ponta final, junto com o consumidor, tá? E eles também alcançam todos os setores que se relacionam com o campo, como crédito rural, seguro agrícola, mercado de insumos, beneficiamento de grãos e indústria de alimentos, e de uma forma geral, todos esses setores se interconectam. Os dados capturados por sensores da internet das coisas, eles alimentam a inteligência artificial que está transformando a genética das sementes, a definição do que se plantar, o manejo otimizado. Com machine learning, é possível aprimorar cada vez mais a tecnologia de precisão, com tratores, colheitadeiras, pulverizadores e outros maquinários com direção autônoma. Os equipamentos novos surgem a cada safra. Os dados também estão ajudando o agronegócio a responder aos compromissos selados na COP26, que posicionam o agronegócio como um dos principais players no combate às mudanças climáticas. Normas rígidas precisarão ser cumpridas a partir de agora, e a conformidade passa pelo rastreamento de toda a cadeia produtiva. A tecnologia traz para o agro mais produtividade com menos custo e abre caminho para o avanço da agricultura regenerativa. Como o Brasil rural está tirando proveito da ciência de dados? Qual o impacto do uso de tecnologias disruptivas como inteligência artificial, internet das coisas no PIB agrícola do Brasil? Eu quero convidar ao palco para debater conosco essas e outras questões relevantes para o desenvolvimento do agro do nosso país. Aline Aguiar, membro da Comissão Executiva da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável e Team Leader de Risco Socioambiental do Rabobank Brasil. Débora Rodrigues, gerente de geração de valor e líder de inovação aberta da John Deere para a América Latina. Kathleen Antunes, gerente executiva da diretoria de agronegócio do Banco do Brasil. E o Luiz Veite, superintendente de agronegócios do Sicredi. Todos muito bem-vindos, obrigado por vocês terem atendido o nosso convite aqui, pessoal. Bom, pessoal, eu faço aqui a primeira pergunta para todos e fiquem à vontade para vocês complementarem as questões uns dos outros, tá? A primeira pergunta para todos vocês. O PIB agrícola do Brasil passou de 122 bilhões de dólares para 500 bilhões de dólares entre os anos de 2002 e 2022, de acordo com os dados da Conab. E a evolução tecnológica tem muito a ver com esse resultado. Pesquisa realizada pela Embrapa Sebrae-Imp aponta que 84% dos agricultores brasileiros já usam ao menos uma solução digital para apoiar a produção agrícola no país. Na opinião de vocês, o quanto ainda nós temos que evoluir no uso de tecnologias de ponta, análise de dados e automação no campo para multiplicar esses números? Quais os maiores desafios e como as instituições que vocês representam se relacionam com as soluções para a superação desses desafios? Aline, dá para crescer oferecendo um produto de qualidade e competitividade produzido de forma mais sustentável? Olá, estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Primeiro, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Sim, é super possível oferecer produtos de qualidade com tecnologia, com sustentabilidade. Aqui com o chapéu do GTPS, o melhor da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, na semana passada foi lançado um documento da P4F e da Agroícone, que é a sustentabilidade na cadeia da carne, onde exatamente a sustentabilidade é discutida junto com monitoramento, com rastreabilidade. Então, eu costumo falar que a sustentabilidade não é mais uma opção. Ela não é mais um indício de competitividade, mas sim de sobrevivência. Aqui pegando o gancho da pecuária, mas para qualquer um dos produtores rurais do agronegócio, a tecnologia ela tem que ser o DNA da coisa. Então, a gente não tem mais como fugir desse tipo de avanço. Então, sim, dá para produzir. Eu acho que não tem outra forma. A receita ficou muito simples. É com tecnologia que vai se fazer sustentabilidade. Inclusive, produtos financeiros que vão financiar essas tecnologias.
Eu não vejo outra forma das coisas acontecerem de maneira sustentável sem estar com a tecnologia linkada, que eu acho que é uma irmã siamesa aí da sustentabilidade e da produção de alimentos. Obrigado, Aline. Pergunta para Débora. Débora, como que automação e tecnologias de precisão auxiliam no agro? Olá a todos aí, boa tarde. Rafael, também quero agradecer aí o convite em nome da John Deere. Bem contente de estar batendo um papo com vocês aqui hoje. Bom, Rafael, eu vou trazer um dado a mais aqui. Uma projeção da ONU, né, de que até 2050 a gente vai estar tendo que alimentar, vestir e abrigar aí 10 bilhões de habitantes, né? Então, como a Aline comentou, né, sem tecnologia, sem apoio da conectividade, a gente não acredita que essa equação, né, que essa conta vai fechar, né? Então, a John Deere, ela entende que o desenvolvimento aí socioeconômico, né, do país depende aí da adoção maior, né, de tecnologia e o apoio da conectividade para que isso ocorra. A gente precisa desbloquear o potencial tecnológico no campo, né? E para isso, a gente, nossos equipamentos, né, as máquinas John Deere, os equipamentos John Deere, eles coletam uma série de dados do campo, não só, para quem não conhece, né, dados não só da máquina, né, da performance do equipamento, mas também dados de manejo das culturas, dados de produtos aplicados, do clima. Então a gente coleta uma série de dados e esses dados eles vão se transformando justamente usando tecnologias, né, dos nossos equipamentos, tecnologias disponíveis aí em agricultura de precisão. A gente consegue transformar esses dados, né, através de uma inteligência em automação, né? E um bom exemplo disso aí que eu gostaria de trazer para vocês é uma tecnologia super inovadora que a gente acaba de demonstrar, né, de trazer para a AgriShow agora, que aconteceu em Ribeirão Preto em maio, né? É um sistema de pulverização chamado See and Spray, né? A máquina, né, usando então as tecnologias machine learning, ela é capaz de identificar plantas daninhas e ao mesmo tempo aplicar exatamente nas plantas daninhas, né? Então, aí a gente está combinando a automação com tecnologias de precisão, porque a gente está aplicando o defensivo agrícola exatamente onde precisa. E um exemplo legal aí, trazendo para a sustentabilidade, a Aline me lembrou um trabalho que a gente vem fazendo aí, trazendo aqui para a Febraban, né, mais para conectar com a realidade aqui do pessoal, né. A gente iniciou um trabalho recentemente, uma unidade de negócios nossa, o Banco John Deere. Iniciamos um trabalho com uma startup brasileira chamada Vega, né. A gente está trabalhando fortemente com inovação aberta, com esse braço, né. E esse trabalho com a Vega visa tornar o produtor cada vez mais no caminho para a sustentabilidade, né, com práticas aí para agricultura sustentável. E através dessa solução é possível identificar no campo, né, na área do produtor, se essa área está aderente às normativas socioambientais. Então, você vê o quão longe a gente pode ir aí com essas tecnologias, né? Então, linhas de crédito também e novas taxas, né, foram possíveis ser lançadas através dessa tecnologia também. Então, a gente também oferece aí uma taxa bem diferenciada para produtores que estão praticando aí práticas, né, mais sustentáveis aí para apoiar aí a produção agrícola. Obrigado, Débora, bastante completa. Veite, para ti agora a pergunta. O cooperativismo pode ajudar a fortalecer o ecossistema de inovação no agronegócio? Olá, obrigado a todos aqui, obrigado pelo convite, Rafael. E no cooperativismo aqui a gente fala que no Sicredi, na verdade, o nosso modelo de negócio é baseado na cooperação e no interesse genuíno pela comunidade. Então isso faz bastante diferença. Hoje a gente está presente em quase 2.000 cidades, e sendo que 200 delas o Sicredi é o único que está presente fisicamente nessa cidade. Isso dá uma grande potencial da gente entender bastante as necessidades de um produtor rural nas suas diversas regiões, diversas culturas. Ele é bastante distinto sobre isso. E a gente no Sicredi, além de incentivar a transformação tecnológica que vai do sistema financeiro, a gente também tem olhado como é que a gente faz a conexão também desse mundo de startups, de inovações, levando como uma ponte para esses produtores. Então a gente tem buscado também como é que a gente faz isso. Desde 2018, a Débora é nossa parceira lá também, a gente faz parte
Garde, em Piracicaba, um hub de inovação, hoje um dos maiores da América Latina. E a gente busca com alguns programas, por exemplo, um deles é o Intensive Connection, que a gente acabou, do ano de 2023 já encerrou as inscrições, mas, por exemplo, tem uns desafios nossos lá acontecendo, que é como é que a gente leva soluções sustentáveis para um produtor rural através do cooperativismo de crédito. Então a gente começa a olhar quais são as inovações, pode ser uma startup, pode ser uma agtech, e para qual produtor nós vamos poder levar e fazer essa conexão. E a gente acaba vendo isso aqui muito como a gente consegue testar em cada um deles. E tem vários exemplos que a gente já tem com índices de satisfação de mais de 92% de satisfação do produtor, dizendo isso me ajudou, isso aqui melhorou a minha mecanização, isso aqui melhorou a minha produtividade. Então são indicadores muito bons que a gente tem conseguido fazer. E além dessa parte de também fazer a ponte da conexão, a gente obviamente também tem um portfólio de crédito bastante robusto, que também é um impulsionador para a inovação, para fazer novas adoções de tecnologia, para fazer novos maquinários, para novas questões. Então, com esse, é um mix desses dois mundos que a gente faz, tanto com crédito, mas também servindo como uma ponte para conectar. E assim a gente entende que um pouco vai ajudando na inovação também no meio do agro. Complementa os temas tratados pelas meninas anteriormente. Kathleen, por último, mas não menos importante, e os bancos nesse ecossistema? Perfeito, primeiro obrigada por compartilhar esse painel aqui com vocês, é um prazer enorme, tá? E acho que bancos, assim como o Sicredi também, né, uma instituição que está, apesar de estar com os bancos como cooperativa, ele também atua, né, dentro do ecossistema financeiro. É importante primeiro a gente trazer um ponto, né, que a gente sempre fala a gente vê notícias, né, de trazer robôs para dentro de casa, de IoT dentro de casa, conectar a geladeira. Gente, no campus existe há tanto tempo, né? Débora pode colocar muito bem quanto tempo que os nossos maquinários já não capturam tantos dados e como é que você melhora, como é que você otimiza essa questão de produtividade, né? A tomada de decisão é tudo. E como é que se toma a decisão com dados qualificados, com dados adequados, com dados validados. E essa geração toda de informação é o que a gente trabalha dentro do IoT na captura e processamento e transformar isso em algo diferenciado para o produtor. E isso não é algo que se faz só com uma instituição. Isso não é algo que é só o banco, ou só o Sicredi, ou só o John Deere. É todo mundo junto em plataformas e em trabalhar dentro de um ecossistema, e é nesse ponto também que a gente vem atuando. Como é que a gente gera informações para os produtores rurais, como é que eles usam, né, soluções que trazem conectividade no campo, como é que eles usam IoT, porque a gente consegue financiar tudo isso. A gente consegue financiar, mas não basta financiar, tem que orientar, tem que qualificar, tem que falar como é que funciona, tem que chamar, a gente também está no agtech Garage, chamar os produtores e ver o que está precisando a mais, o que ele não está entendendo, o que a gente pode transformar, e nisso com parcerias, com startups, com chamadas que a gente faz no agtech Garage, e inclusive o nosso programa de Venture Capital que tem dentro do banco, para as startups que estão aqui ouvindo, bb.com.br/startups, a gente trabalha soluções para poder gerar valor e agregar, né, benefícios, tanto para os clientes, produtores rurais, tanto para as empresas que trabalham a venda desses produtos, como para os bancos também, gerando financiamento e gerando experiência além do que é o core bancário, porque acho que essa é a grande diferença da sociedade que a gente está atual, é ir além do core da empresa, né? É ir além daquilo que você está acostumado a fazer, porque a gente vive num ecossistema. Obrigado, Kathleen. Muito completo esse primeiro bloco aqui do nosso painel. Vou começar agora a fazer perguntas específicas para cada um de vocês, para cada uma também, o Veit também. Pergunta só para a Débora agora. Débora, a gente nem aproveitou tudo que a agricultura 4.0 trouxe e a John Deere já está falando da agricultura 5.0. O que é essa evolução exatamente? Ótima pergunta. Rafael, então, a agricultura 4.0, então, ela sempre teve focada aí em aumentar o uso, né, mais intensivo aí de tecnologias também no campo, né, como a Kathleen comentou, há muito tempo que tem muita tecnologia no campo e muita gente desconhece, né? Então, aumentar cada vez mais intensivamente esse uso para que a gente possa capturar dados, né? A diferença na 5.0 é que é uma agricultura, ela é muito mais focada, né? O diferencial da agricultura 5.0 é a capacidade de tomar decisões
com as informações no campo. Então, como eu estava comentando que a máquina é capaz de capturar uma série de dados, agora fazer o bom uso desses dados, né? E é uma agricultura muito mais, além de focada, no detalhe, né? Então, hoje é possível já, né? Já há alguns anos, poucos, mas hoje já é possível que o produtor ele tenha na mão, né? Um dashboard para tomada de decisão, né? A agricultura ela passa o produtor ele pode passar de uma agricultura que a gente falava de gestão da fazenda, né? Da sua operação para uma gestão que vai migrando, né? Transicionando para uma gestão do hectare, do talhão antes, né? Depois do hectare e hoje chega a gestão da planta. Então, o produtor, para ele olhar para a produtividade dele, ele pode trabalhar no dado micro, né? Em fazer a gestão daquela semente plantada, né? Então, isso é a agricultura, o princípio da agricultura 5.0, a evolução da 4. E aí, a gente oferece, né? A Kathleen estava comentando também sobre como fazer a gestão de tudo isso, como trabalhar num ecossistema, né? A gente trabalha com uma plataforma digital, o Operation Center, né? Que é uma plataforma que gerencia e centraliza todos os dados da agricultura daqueles produtores, né? Então, é uma plataforma gratuita, aberta também para empresas se conectarem através de APIs e startups, né? Em que a gente pode, dentro dessa plataforma, tanto planejar, como monitorar, como analisar os dados, né? Então, é aí que a gente contribui com a agricultura 5.0, né? Em que existe insights, né? Providos por essa plataforma para que o produtor tome, de fato, decisões, né? Então, aí que está o princípio da agricultura 5.0, Rafael. Obrigado, Débora. Pessoal, só lembrando que vocês podem complementar a resposta de cada painelista aqui, tá? Vou fazer a pergunta agora para a Aline. Aline, como que a gente avança na agenda de rastreabilidade das cadeias de valor da carne e do couro? E por que isso aí é tão importante? Olha, essa pergunta é a mais difícil, hein? Vou reclamar depois com a produção. Por que é importante? Porque sem rastreabilidade a gente não vai ter informação nenhuma de controles de produtividade, seja no talhão, na fazenda, no sítio ou qualquer outra coisa. Então, rastreabilidade, para quem consome carne, couro, para quem apoia esse tipo de agronegócio, é um dado do problema, mas também a solução. Eu ia tentar não falar sobre esse assunto, mas a gente tem que colocar desmatamento na pauta. E quando a gente pensa na cadeia da carne como um todo, incluindo laticínios, não só couro e carne, não tem como a gente pensar em produto com sustentabilidade brasileiro sem pensar no controle do desmatamento. Então, quando a gente fala de rastrear, seja a rastreabilidade direta dos fornecedores diretos ou dos fornecedores indiretos, não tem como a gente deslinkar o assunto desmatamento. Para quem acompanha a Europa, a União Europeia estabeleceu regras extremamente criteriosas com relação a produtos que a União Europeia importa, principalmente commodities. Então a gente está falando de carne, de grãos, de outros tipos de produtos do agro, onde o desmatamento é um critério de saída, de não entrada no continente. Então a gente está falando, inclusive, de uma questão de sobrevivência no mercado. Então, mas puxando um pouco para a pecuária e falando um pouco da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, a gente tem lá dentro um grupo de rastreabilidade. Então, o tema rastreabilidade é tão importante que virou um grupo técnico dentro da Mesa Brasileira. E nesse grupo de rastreabilidade são discutidos como a gente vai chegar com a rastreabilidade. É óbvio que a gente tem que atacar problemas de forma faseada, porque a gente está falando de mais de 200 milhões de cabeças de gado no Brasil. É impossível ter uma solução do dia para a noite, mas sim, a gente tem que atacar pelo menos para a carne exportação e depois pensar em outros tipos de soluções para os outros tipos de produtores. Mas assim, não tem mais como discutir pecuária, sustentabilidade, agronegócio sem falar de rastreabilidade. Então, é uma parte muito, muito importante da solução. E a gente não tem mais como não fazer. E a Mesa Brasileira tem essas discussões com vários entes, então alguns aqui são do GTPS, inclusive, da Mesa Brasileira, e a ideia é bolar soluções dentro desse grupo técnico para que as coisas aconteçam. E o Brasil, acho que a gente está bem na foto, mas a gente ainda tem longas caminhadas para evoluir nesse assunto de rastreabilidade, mas ele vai acontecer. Obrigado, Aline, bastante completo. Kathleen, pergunta para você agora. A sustentabilidade socioambiental é um tema de extrema relevância quando a gente fala de agronegócio. A Aline até trouxe isso aqui para a gente, né?
Como parceiro do agro no país, quais soluções o BB dispõe que colaboram para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro? Perfeito, não tem como não falar de sustentabilidade, né? A Aline trouxe bem. Já não é de hoje, né, Aline? A sustentabilidade é algo inerente. E por que a gente fala que é algo inerente? Porque o produtor rural vive do campo. Ele precisa de um clima estável, ele precisa de água, ele precisa de solo, ele precisa cuidar disso tudo, porque é o que fomenta, é o que gera a alimentação que vai ser depois vendida e processada no mercado. E ele sabe disso. Ele sabe disso porque é o sustento dele. Então, preservar os insumos do sustento dele é algo inerente à atividade do agro, é algo relevante e crucial. E assim, a gente está vivendo uma nova revolução, né? A gente está vivendo a revolução da agricultura regenerativa, que ela trabalha a biodiversidade, ela trabalha a atuação com integrações, ela trabalha a atuação com o uso de bioinsumos e ela trabalha a questão de recuperação. Não só de preservação, mas de recuperação de como isso tudo está acontecendo. E assim, pensando no futuro, a gente vê a agricultura de precisão como algo inerente para poder otimizar e aumentar cada vez mais a produtividade, mantendo a área de produção a mesma. E o banco, dentro do óbvio, né? Eu vou falar aqui o óbvio, a gente financia tudo isso, né? A gente trabalha tanto a parte de recuperação de pastagem, a gente trabalha tanto a parte de adoção de agricultura sustentável, a adoção de energia limpa, mas a gente tem que ir além do óbvio. Não dá para trabalhar só a parte de financiamento, até softwares a gente financia dentro do próprio custeio que o cliente opera. A conectividade a gente financia dentro do próprio custeio que o cliente opera. Mas a gente tem que ir além. A gente tem que trabalhar a parte de capacitação também. Principalmente a gente está levando para todos da agricultura, não são só os grandes, os pequenos também, mas como que implementa essa tecnologia sustentável, como é que você trabalha. Então o banco, junto com o Senar, vem atuando em capacitação nos 5.000 municípios que o banco está presente, seja com estabelecimentos físicos, seja com parceiros, mas todos estão sendo trabalhados porque a gente fala de sustentabilidade, mas é interessante falar do ASG como um todo. E a parte social também é relevante para o agronegócio. O fomentar o pequeno produtor para que ele chegue no porte de um grande produtor também é relevante para o agronegócio. E é nisso que vem uma parceria de capacitação, tá? Fora tudo isso, quando você trabalha a parte de recuperação de pastagem, a parte de regeneração da atividade, isso gera um bônus. Que a gente vê assim, o crédito de carbono é uma consequência. O crédito de carbono é uma consequência da atuação sustentável dentro da agricultura. E isso é uma receita a mais que o produtor pode ter. Inclusive, para quem se interessar, tem uma solução de venda de crédito de carbono que está sendo anunciada no instante. Recomendo que vejam, recomendo que entendam. E, além disso, também temos como trabalhar na monetização das áreas de preservação legal, porque elas são relevantes e elas podem gerar receita para o cliente. Nós temos linhas que é a CPR Preservação, que é uma forma do produtor conseguir recursos para aplicar dentro da agricultura em cima de lastreada por uma área de preservação. Porque isso tudo impacta dentro do agronegócio e isso é relevante, é importante, o produtor sabe disso. Perfeito, Kathleen, muito obrigado. Luiz, depois de todo esse discurso ficou difícil para você, mas tem pergunta também. No Sicredi, o que vocês estão fazendo para a utilização desses novos dados? Vocês já têm casos práticos da utilização deles para concessão de crédito ou até para ampliar práticas sustentáveis no agronegócio, tais como serviços ambientais ou até mesmo acesso ao mercado de carbono? Não, legal, depois de toda essa aula aqui com todo mundo fica até difícil complementar, mas a gente tem alguns exemplos aqui que eu acho que vale a pena compartilhar. A gente tem usado bastante, como todo mundo falou, a Débora trouxe, a Kathleen, tem muito dado disponível. Saber usar quais dados e quais deles são relevantes para cada um também é uma tarefa e precisa bastante desafiador, e a gente tem investido bastante nisso. A gente tem um bom exemplo aqui, a gente fez uma CPR mobile completamente online, onde a gente consegue desde aprovações de crédito, verificações socioambientais feitas em poucos segundos, usando massivamente dados.
Então, isso aqui hoje já permitiu mais de 13 mil operações realizadas, mais de 500 milhões em vários produtores, fazendo com que o produtor possa fechar o negócio lá plantando em cima do trator, embaixo do caminhão, na sombra. Então, realmente isso dá uma vantagem, na verdade, para ele, facilitando, fazendo chegar em cada um desses lugares. Então, esse aqui é um exemplo bem claro que a gente tem feito, atrelando tanto a parte de inteligência de dados para crédito, mas também de sustentabilidade. Então, tem várias checagens que a gente consegue fazer também, naqueles milissegundos ali, que consegue bater para a gente poder adequar tudo isso. E a gente também tem navegado, pivotado um pouco agora, de usar esses dados não só para aprovação de crédito, mas como é que a gente também identifica as práticas sustentáveis, para poder também ver quais são os produtores e como que a gente ajuda ele. O caso dele é para uma preservação, é uma recuperação. Como é que a gente usa todo esse dado para também entender qual é o momento de cada um desse produtor e poder ajudar como que a gente vai fazer para fazer uma solução mais adequada. Então a gente tem usado bastante desses dados e eu acho que eu concordo bastante com a Kathleen. A gente fala muitas vezes do crédito de carbono como se isso fosse o objetivo. Eu diria que o crédito de carbono ele é uma cereja dentro de um bolo. É toda uma jornada que nós precisamos fazer, precisamos levar um produtor e aqui é uma sustentabilidade de água que ele tem que ser mais eficiente, mais produtivo, fazer mais com menos. O crédito de carbono talvez é a última etapa, que é exatamente a cereja do bolo, mas existem inúmeros ganhos ao longo de toda essa jornada. E ganhos que realmente vão ajudar o produtor a ser mais rentável, a ter uma produção melhor, mais segura. Então, a gente tem ajudado bastante quanto isso e visto como é que a gente faz também isso com parcerias. Então, como que a gente faz com o ecossistema, cooperativas de produção, assistências técnicas, engenheiros agrônomos e parceiros locais e até vendedores de insumos, de máquinas, tudo isso, como que a gente faz isso para fazer essa cadeia cada vez se tornar mais sustentável e mais eficiente. Se ela se tornou mais eficiente, o risco de crédito também diminuiu, tudo isso a gente consegue potenciar vários outros negócios. Então, é mais ou menos nesse círculo que a gente está atuando, com vários cases aí em relação a isso. Obrigado, Veit, muito bom. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, né, para a reta final aqui do nosso encontro. A agro é um tema realmente apaixonante, né? A gente ia ficar aqui uns 2 dias falando de agro e não ia nem cansar. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta final para cada um de vocês, aí vocês vão responder. Como preparar a força de trabalho para o campo rico no uso de dados, considerando toda a cadeia, da fazenda à casa do consumidor, passando pelos próprios segmentos que vocês representam? Vou pedir para a Débora começar, depois Kathleen, depois a Aline e depois o Luiz fecha. Tá? Vamos lá. Capacitação é um tema, né, a Kathleen já vinha comentando ali, de extrema importância, né? Então, não adianta a gente ter aí uma área, né, uma lavoura super produtiva, ter os melhores equipamentos, como eu estava comentando aqui, uma tecnologia super inovadora, né, para que a gente faça mais, né, contribua aí em fazer com que o produtor faça mais com menos, né, com menor custo, com menos recursos, né, que é cada vez mais um grande desafio aí no agronegócio, né, do Brasil. Enfim, eu vou trazer como exemplo aqui algumas frentes de trabalho que a gente enxerga que a gente está contribuindo, né? A John Deere tem contribuído aí para ajudar, né, o produtor a endereçar esse grande desafio da mão de obra capacitada no campo, tá? Então, uma delas que eu citaria aqui é a nossa rede de concessionários. A gente tem mais de 300 pontos de vendas espalhados aí por todo o território nacional, distribuídos. E a gente tem ali treinamentos oferecidos por essa rede de concessionário para cada vez mais estar capacitando os operadores, principalmente no uso das novas tecnologias que vêm surgindo aí a todo vapor, né? Eu estava falando da agricultura 5.0, hoje a gente já está falando não só de uma tecnologia embarcada, né? A gente está falando na inteligência da máquina com machine learning, a gente está falando na agricultura 5.0 da robótica, da inteligência artificial. Tudo isso requer não só capacitação no campo de operadores de máquinas, por exemplo, de equipamentos, mas também capacitação do time interno para analisar todo esse dado e poder tomar decisões assertivas, né? Então, a capacitação ali da rede de concessionários estar próximo do cliente é super importante. Uma segunda frente que eu citaria hoje aqui é voltada aí à automação, que a gente vinha trazendo lá no começo. Então, quanto mais a gente automatiza o que for possível, né? Por exemplo, tá, pessoal, uma máquina, um equipamento agrícola com tanta tecnologia, ele requer um setup inicial super importante, né? Para configurar esse equipamento, calibrar esse equipamento, fazer os ajustes necessários para se obter qualidade no trabalho, né? Que é o que a agricultura 5.0 propõe, né?
Então, isso também, quanto mais a gente usa a inteligência desses dados para a gente automatizar esse tipo de coisa, a gente usa o operador, capacita ele para fazer um trabalho melhor, né, com mais qualidade, não só quantidade, né? Então, aí a gente capacita o operador no uso de tecnologias, né? Então, automatizando outras coisas que seriam, há um tempo atrás, manuais, né? A gente tira esse trabalho do operador. Uma terceira frente que a gente acredita que está contribuindo também é com o Operation Center, né? Essa plataforma que eu comentei com vocês, que permite planejar, monitorar e analisar os dados, né? Até gerar insights aí para tomada de decisão. Com isso, a gente capacita esse time também que está no back-office, né? Que está lá analisando a operação à distância, né? Então, incrementar mais o conhecimento de práticas mais assertivas que antes, né? Nossos avós, né? Lá no passado, eles estavam acostumados, né? Os nossos produtores a olhar para decidir por melhor manejos agrícolas, olhando para o que vinha acontecendo, né, por aprendizado de anos. Hoje ele passa a tomar decisões com base em dados, de fato. Então a gente capacita também essa turma em entender melhor, em ser mais analítico, né, do ponto de vista aí de realmente tomar decisões mais assertivas no campo. E eu ainda vou citar uma última aqui, se me permite, Rafael. A última está conectado aí com a conectividade que os colegas vinham comentando aqui, né? A gente também trabalhou numa iniciativa com uma empresa de telecom, a Claro, né? E uma startup chamada Sol, né? Foi uma ação colaborativa entre as 3 empresas, John Deere, Claro e Sol, para trazer um modelo de negócios para democratizar a conectividade nas áreas rurais. Então, essa iniciativa visou criar um modelo de negócios específico para poder viabilizar que todos os produtores de todos os tamanhos, como vem falando o Luiz aqui, de poder viabilizar para produtores pequenos também, cooperativas, um modelo de negócios como serviço, né, que possibilite as torres de celulares aí levar a internet para o campo. Então, com essas 3 iniciativas aí, a gente está buscando avançar, né, em contribuir aí para obter mais capacitação no campo e aumentar aí a produtividade, que é o que a gente precisa para alimentar essa galera toda que está chegando aí. Muito bom, Débora. Kathleen. Perfeito, acho que foi muito bem colocado, é capacitação, é treinamento, e assim, eu acho que a gente não está preparado, a gente já tem que estar fazendo, já tem que fazer agora, né? Como você bem colocou, já existe essa questão de tecnologia no campo, e complementando tudo que foi colocado, que eu concordo plenamente com tudo que foi colocado aqui, a atuação em ecossistema, eu acho que é primordial para a gente conseguir levar essa capacitação e esse conhecimento e agregar valor de fato para todos da cadeia produtiva, para todos da cadeia do agro. Porque, como a gente comentou aqui em outras perguntas, cada um faz um pedaço e um não vai invadir o espaço do outro, porque não é um know-how e não faz sentido você se aprofundar e ser expert em todos os temas. Faz sentido você trabalhar isso dentro de expertises de cada área. E nisso, com esse intuito, né, de aprimorar, de levar conhecimento, de conseguir trazer essa conscientização para todos e até divulgar soluções novas, a gente trabalhou muito numa questão de uma plataforma. Então, a gente tem uma plataforma que a gente brinca que não é do banco, é uma plataforma que é do agro. É uma plataforma que é de todas as empresas, que é o Broto, broto.com.br. Por quê? Porque ele leva essa capacitação que o produtor precisa, e aí a John Deere que vai colocar lá a capacitação que a pessoa que vai trabalhar uma máquina que é autônoma precisa ter. Se tem um equipamento novo, um equipamento de precisão, ele vai estar lá para o produtor acessar, e não é um banco que vai colocar esse equipamento lá, é a empresa que fornece esse equipamento, inclusive vai ter um vídeo de divulgação explicando o que é aquilo, o que aquilo traz de benefício, e vai ter uma empresa que tem um software que usa aquele dado, que agrega valor para o cliente e que traz o dado de qual a melhor decisão, como é que isso funciona. Então, assim, eu acho que a resposta... O que o banco está fazendo para
gerar essa força de trabalho, trazer esse conhecimento, a gente está fazendo o broto. E o broto numa visão ampla, numa visão de capacitação, numa visão de conhecimento, numa visão de disseminação, de divulgação e numa visão de ser uma porta para que as empresas também que atuam nesse ecossistema, para que as empresas que têm soluções para isso, possam mostrar para o agro que é possível ser sustentável, é possível uma agricultura de precisão, é possível trazer tecnologia, conectividade no campo, e isso é para todos. Não é para nichos de mercado dentro do agro, é para todos os níveis, todos os tipos de produtores rurais, é possível ter acesso a isso. Obrigado, Kathleen. Aline? Concordo com tudo e eu vou fazer um contraponto aqui para puxar um pouco o lado do produtor rural. Então a gente precisa ter conhecimento, porque para a gente passar o conhecimento previamente a gente tem que ter tido o conhecimento. Mas eu acho que é fazer esse conhecimento chegar na base, porque eu acho que esse painel nem existiria se não existissem produtores rurais aqui. Mas eu vou pegar o gancho do pequeno produtor, que no Brasil a gente tem, de acordo com o último censo do IBGE, mais ou menos 85% dos produtores do Brasil são pequenos produtores. Desse percentual, mais de 70% não tem o ensino médio completo, fundamental completo, desculpa. Então, como é que a gente está aqui numa feira ultramoderna discutindo iniciativas extremamente de ponta, agricultura 5.0, como é que a gente faz isso chegar num produtor de alface que mora no interior de São Paulo? Então, assim, a gente precisa dessas pessoas nessa jogada, porque senão a gente não vai ter sucessão no campo, a gente não vai ter produtores, pequenos produtores fazendo a maioria das coisas que estão no prato de comida de um brasileiro. Então, o meu ponto é fazer esse conhecimento, inclusive geograficamente, chegar naquele produtor. Isso que eu estou falando do estado de São Paulo, que ainda é fácil, né? Mas assim, vamos falar do Mato Piba, vamos falar do Pará. Então, como é que a gente faz esse conhecimento todo chegar no produtor rural, que além de ter pouco ensino, ele está em regiões desafiadoras, o Brasil é um continente, né? Eu trabalho no banco holandês e a gente brinca que dentro do Brasil cabem 210 Holandas. Então, quando a gente fala de um certo produtor que tem 100 mil hectares, isso daí é um bom pedaço da Holanda inteira. Então, assim, a gente tem que botar o produtor rural na jogada. Ele, os filhos dele, quem é que vai suceder esse negócio. Então, a gente tem que transferir conhecimento. Eu acho que adquirir conhecimento para nós aqui é muito fácil. Mas a gente tem que transferir o conhecimento de modo prático para aquela pessoa que vai aplicar uma agricultura de alta precisão, que vai aplicar uma irrigação eficiente, um fertilizante por drone. Então, isso tudo que a gente está discutindo, se não tiver como dar vazão no campo, não tem efetividade alguma. Então, eu queria mesmo polemizar, mas a gente tem que trazer o produtor rural para essa conta aqui. Então, esse é meu recado final como desafio aqui. Obrigado, Aline. Veit? Não, acho que a provocação da Aline é ótima aqui, que a gente brinca aqui no Sicredi, a gente atua no Brasil todo, então são como se fosse 210 Holandas e cada uma é diferente da outra. Eu acho que aí é um pouco dessa realidade, o Raul que é um grande parceiro do Sicredi também, é de conseguir entender que tem pequenos, tem grandes, e muito do que a gente fala às vezes se vale para um grande, para um médio, mas também tem muitos estágios diferentes. Tem alguém super maduro que está adotando mega tecnologias com conexão com 5G e tem outros recém dando os primeiros passos. E a gente tem que entender um pouquinho disso. E eu acho que a gente, daí eu concordo aqui com a Kathleen completamente, que a gente vai ter que fazer isso num ecossistema. Não é ninguém que vai conseguir fazer sozinho em toda essa cadeia. Então vai ser desde assistência técnica, vai ser governo, vai ser instituições financeiras, vai ser cooperativas de produção, vai ser trades. Todos vão ajudar um pouquinho nesse valor. Não vai ser feito sozinho. A gente acredita bastante nessa questão de cooperativismo, na questão de fazer junto, e isso que a gente entende que vai fazer essa diferença. E a gente entende que cada vez mais também como é que a gente mostra para o produtor essa técnica, na verdade, que ele aprendendo tal informação, sabendo tal manejo, ele também ganha produtividade. Então, como nós vamos levar? Porque muitas vezes ele topa testar, mas ele também não tem tempo a perder. Então, ele não pode ficar testando todo dia, toda noite. Tem uma agenda puxada lá no dia a dia. Então, precisa ter também essa delicadeza de saber o que para quem, porque senão também daqui a pouco a gente parece só um testador no campo. E eu queria trazer aqui um exemplo, que eu acho que é um case que representa bem, então não é alface no exterior do Rio Grande do São Paulo, mas é morango no Rio Grande do Sul, que é um exemplo. E daí a gente fez um desafio em 2019 de uma empresa que ela fez um caderno de campo.
E daí, o que é um caderno de campo? Muitas vezes eu botava um insumo, botava coisa e anotava no papel, ia ficando aquilo ia ficando, né, na verdade. Então, como a chegar, botar num app para poder digitalizar? E daí o produtor, não, mas eu faço no meu papel aqui, toda a vida eu fiz. Então, como é que a gente engaria também o técnico que ajuda, vai auxiliar, e como é que a gente vai passinhos pequenos a ponto que depois, para o segundo passo, depois que o caderno de campo ficou de pé, eu consigo emitir um QR Code e transformar isso numa rastreabilidade que quando eu vou comprar na gôndola eu sei que é da família XYZ lá no interior de tal lugar que usou tal defensivo. Então como é que eu também começo a agregar valor? E daí quando ele vê isso, ele adere muito mais fácil. Então aqui é um exemplo que a gente fez com uma startup chamada Elísios, que a gente conseguiu fazer isso desde caderno de campo, rastreabilidade. Então é um ótimo case, hoje já tem mais de 1000 produtores, e são pequenos, assim, hortifruti, verdura, legumes, e então um case aí bastante importante, mas de novo, vai ter que ter inúmeros desses exemplos ao redor de todo o país, em todas as culturas, para a gente conseguir cada vez mais evoluir. E a gente não vai ter uma receita de bolo que vai valer para todo mundo. Então é um pouquinho disso tudo que a gente vai conseguir fazer. Então um pouquinho do que a gente tem feito aqui dessa tentativa de grão em grão, mas a gente vai construindo cada vez uma sociedade mais próspera, conseguindo com essa ajuda aqui. É um pouco dessa nossa visão aqui do Sicredi. Obrigado, Veit. Bom, acho que a gente encerra aqui o painel. Entendi o recado aí do aplicativo para o caderno de campo, né? Estou usando meu aplicativo aqui, ver se a gente confia. Obrigado por vocês terem participado aqui. É muito legal a gente conseguir reunir um time assim que é bastante apaixonado pelo que faz, né? E o agro, dentro de tudo que eu já vi assim na vida, eu tenho um carinho especial pelo agro. Realmente é bastante desafiador o momento que a gente está vivendo, mas eu tenho certeza que se a gente colocar aqui tudo em prática, como vocês todos colocaram, ninguém vai resolver nada sozinho aqui, né? A gente tem a certeza que se a gente agregar os atores certos aqui, a gente muda de patamar definitivamente, né? Como vem mudando, como vem se reinventando a cada safra, né? Pessoal que pôde acompanhar aqui o nosso painel, eu agradeço imensamente vocês em nome da Febraban e prometo para vocês que esse é o primeiro painel de agro que a gente tem aqui no Febraban Tech, mas acho que com esse time aqui, acho que a gente está estimulado para fazer um próximo, né? Eu vou convidar vocês de novo aqui para a gente falar da tecnologia 6.0, quem sabe, né, Débora? Pessoal, obrigado a todos, boa tarde, bom evento para vocês.